Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Desde já peço que deixe seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Bom, meus irmãos, continuaremos a abordagem das questões últimas e nesse vídeo falaremos sobre a soteriologia cristã, tratando da questão acerca de ser Deus que escolhe quem vai salvar. Pois muito bem. Ao escrever aos cristãos de Tessalônica, o apóstolo Paulo declara: Pois sabemos, irmãos, amados por Deus, que ele vos escolheu. 1 Tessalonicenses 1,4. Assim como a soberania de Deus é essencial para a teologia cristã em geral, a doutrina da eleição é crucial para a soteriologia cristã em particular. Esta doutrina afirma que na eternidade, antes da criação do universo, Deus selecionou um número fixo de indivíduos específicos para a salvação em Cristo. E fez isso sem basear sua escolha na fé, obras ou qualquer outra condição dos escolhidos. Dado que, uma vez que Deus é independente em todos os seus atributos, então ele também é independente ou soberano sobre si mesmo em sua vontade ou escolha. Portanto, a sua vontade ou escolha é causada e definida única e exclusivamente por si mesmo, já que ele é absolutamente independente ou soberano sobre si mesmo e, portanto, ele é absolutamente soberano sobre todos os seus atributos, incluindo sua vontade, decisão ou escolha. Bem, em vez de escolher alguém com base em uma fé prevista, o indivíduo eleito recebe a fé precisamente porque Deus o escolheu. Em contraposição aos calvinistas, os arminianos se opõem a essa doutrina bíblica. Em vez disso, eles transformam a eleição divina em uma resposta de Deus ao que escolhemos, sugerindo que nossa escolha por Cristo precede logicamente a escolha de Deus, resultando na ideia de que simples seres humanos determinam a vontade de Deus na salvação. Contra essa visão humanista, Paulo afirma: Pois sabemos, irmãos, amados por Deus, que ele vos escolheu. É Deus quem soberanamente escolhe os eleitos. Como Paulo diz, ele vos escolheu, não ele aprovou sua escolha. Se Deus faz pouco mais do que aceitar nossa escolha, então ele não nos escolheu verdadeiramente. No entanto, Jesus declara: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15,16. Portanto, o arminianismo é considerado falso. Em um texto sobre uma passagem de 1 Tessalonicenses, David J. Williams vergonhosamente declara, abre aspas, a eleição se torna nossa somente quando estamos em Cristo. Assim, o elemento assim o elemento da escolha humana entra no processo. Se escolhermos estar em Cristo, fomos escolhidos por Deus. Não há nada arbitrário, portanto, sobre a eleição. Nossa escolha nos torna seus eleitos. Ao mesmo tempo, nos torna alguém que, aos olhos do mundo, pode ser ninguém. A eleição nos dá um valor que de outra forma não teríamos, pois Deus nos escolheu.
não por causa do que éramos, mas apesar de sermos pecadores e simplesmente porque Ele é o tipo de Deus que é. Nossa eleição é inteiramente uma expressão do amor de Deus. É, no mínimo, confuso e possivelmente contraditório sugerir que a eleição se torna nossa apenas quando estamos em Cristo. A escolha de Deus de uma pessoa é algo que pode ser revogado ou concedido? Essa é a pergunta que se levanta. Com base nessa afirmação ambígua, que a eleição se torna nossa, Williams argumenta que o elemento de escolha humana entra no processo. Ele continua: se optarmos por estar em Cristo, então fomos escolhidos por Deus. Superficialmente, essa declaração pode parecer concordar tanto com o calvinismo quanto com o arminianismo. Se ele está tentando endossar o calvinismo com essa afirmação, então está sugerindo que uma pessoa que escolhe estar em Cristo percebe que faz essa escolha porque Deus a escolheu primeiro. De modo que a escolha de Deus precede e causa a escolha humana. Deus escolhe primeiro a pessoa e, em seu devido tempo, a leva a escolher Cristo. No entanto, isso parece não ser o que ele realmente quer dizer. A próxima declaração significa que Williams não está tentando endossar o calvinismo. Abre aspas. Portanto, não há nada arbitrário na eleição, fecha aspas. Ele está argumentando que a eleição não é arbitrária, simplesmente porque o elemento de escolha humana entra no processo. Em outras palavras, ele acredita que se a eleição dependesse exclusivamente de Deus, sem considerar qualquer condição presente na pessoa humana, então a decisão de Deus seria arbitrária. Assim, para evitar que a decisão seja vista como arbitrária, Deus deve basear sua escolha na escolha do homem. Para Williams, um Deus absolutamente soberano também seria arbitrário. Tanto os calvinistas quanto os arminianos frequentemente empregam descuidadamente a palavra arbitrário. Se por arbitrário quisermos dizer existente ou ocorrendo aparentemente ao acaso ou por acaso, ou como um ato caprichoso e irracional da vontade, então é claro, o calvinista negaria que a eleição seja arbitrária. No entanto, tanto os calvinistas quanto os arminianos muitas vezes usam a palavra nesse sentido. Essa é a última definição no Merriam-Webster. Definições anteriores incluem, abre aspas, dependendo do arbítrio individual, como de um juiz, e não fixado pela lei, não restrito ou limitado no exercício do poder, governando com autoridade absoluta, fecha aspas. Se adotarmos essas definições, então o calvinista poderia afirmar com convicção que a eleição é arbitrária, uma vez que Deus realmente governa com autoridade absoluta. E eleição realmente se baseia em seu arbítrio individual. Paulo escreve: Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e endurece a quem Ele quer endurecer. Romanos 9,18. Então, a eleição é arbitrária, mas não no sentido pejorativo. Williams está claramente usando a palavra arbitrário no sentido pejorativo, ou seja,
existente ou ocorrendo aparentemente ao acaso, ou por acaso, ou como ato caprichoso e irracional da vontade. Portanto, resumindo sua posição, ele está afirmando que a eleição não é aparentemente ao acaso ou por acaso, ou como um ato caprichoso e irracional da vontade, simplesmente porque o elemento de escolha humana entra no processo. Se a eleição dependesse inteiramente de Deus, sem considerar qualquer condição presente na pessoa humana, então a decisão de Deus seria vista como aparentemente ao acaso ou por acaso, ou como um ato caprichoso e irracional. Esse é o pensamento de Williams. Portanto, para evitar que uma decisão seja vista como aparentemente aleatória ou por acaso, ou como um ato caprichoso e irracional da vontade, Williams sugere que Deus ele tem que estabelecer seu decreto por causa da escolha ou decisão do homem. Contudo, essa concepção faz do decreto ou eleição de Deus dependente da vontade ou decisão do homem, o que é antibíblico e herético, uma vez que anula a independência de Deus ou soberania sobre si próprio. A próxima declaração torna ainda mais clara a sua posição. Nossa escolha nos faz eleitos. Supondo que ele perceba que os eleitos são os escolhidos, isso implica que ele está dizendo: nossa escolha nos torna escolhidos por ele, ou escolher a Deus nos torna escolhidos por Deus. Note a palavra faz. Nossa escolha é a causa ou razão da escolha de Deus. Mas se for assim, como a eleição nos torna alguém? Na verdade, Deus não nos escolheu, mas nós os escolhemos. Nós o escolhemos. Tudo o que ele faz é responder à nossa escolha. Assim, Deus não nos torna especiais. Nós mesmos nos tornamos especiais. Em contraste, as Escrituras ensinam que Deus é de fato arbitrário, no melhor sentido da palavra. Ele governa por autoridade absoluta e faz todas as coisas segundo seu arbítrio individual. Ele não precisa pedir permissão para fazer qualquer coisa com você que ele deseje. Então, Williams tem a ousadia de escrever, abre aspas, Deus nos escolheu, não por causa do que éramos, simplesmente porque ele é o tipo de Deus que é. Isso não pode ser verdade, dada a sua posição. Ele acabou de dizer que nossa escolha nos faz eleitos. Sua posição implica necessariamente que Deus nos escolheu precisamente por causa do que éramos. Somos aqueles que o escolheram primeiro, na concepção dele. Então, ele se atreve a escrever que nossa eleição é inteiramente uma expressão do amor de Deus. Mas se Deus nos escolhe apenas porque o escolhemos primeiro, então sua escolha não pode ser inteiramente uma expressão de seu amor. Assim, em várias frases, Williams consegue contradizer as Escrituras, se contradizer e blasfemar contra Deus. A correspondência da eleição é a reprovação. A doutrina da reprovação ensina que, assim como Deus selecionou as pessoas que seriam salvas, ele também determinou individual e deliberadamente a condenação de todos os outros. Muitas das pessoas que afirmam a doutrina da eleição repudiam a doutrina da reprovação. No entanto, assim como a eleição é uma conclusão necessária da supremacia e soberania de Deus, a reprovação também é verdadeira, se por nada mais do que por necessidade lógica.
mas muitas pessoas têm orgulho de rejeitar essa doutrina bíblica, por mais coerente que possa parecer. Elas rejeitam a doutrina com base em preconceitos irracionais em vez de argumento bíblico ou inferência lógica. Comentando sobre 1 Tessalonicenses 1,4, William MacDonald escreve, abre aspas, a doutrina da eleição ensina que Deus selecionou certas pessoas em Cristo antes da fundação do mundo. Fecha aspas. E ele cita Efésios 1,4 como suporte. Parece que ele aceita alguma forma de eleição divina quando diz: em sua supremacia, Deus selecionou ou escolheu certos indivíduos para pertencerem a si mesmo. Isso concorda de maneira geral com a doutrina bíblica da eleição. Mas então ele continua: essas duas doutrinas, eleição e liberdade de escolha, criam um conflito irreconciliável na mente humana. De fato, a soberania de Deus contradiz a liberdade do homem. Mas onde a Bíblia ensina a liberdade do homem? Nego que os homens sejam livres no sentido de serem livres de Deus, ou seja, afirmo com a Bíblia que Deus possui e exerce controle absoluto e constante sobre a vontade humana. Se MacDonald afirma a liberdade do homem, ele deve prová-la pela Bíblia. Em outro contexto, MacDonald expressa: a mesma Bíblia que ensina, abre aspas, a mesma Bíblia que ensina a escolha soberana de Deus também apresenta a responsabilidade humana. Como reconciliamos essas duas verdades? A verdade é que não conseguimos. Para o entendimento humano, elas estão em oposição. No entanto, a Bíblia ensina ambas as doutrinas e assim devemos aceitá-las, cientes de que a dificuldade está em nossa compreensão e não em Deus. Fecha aspas. Em primeiro lugar, é crucial distinguir entre liberdade humana e responsabilidade humana. São conceitos distintos. Muitos presumem que a responsabilidade humana deriva da liberdade humana. Eles argumentam que os seres humanos são responsáveis porque são livres. E se não são livres, não podem ser responsáveis. Contudo, com base em que fundamentação bíblica, teológica ou filosófica eles estabelecem tal pressuposto? Isso é aceito sem uma fundamentação, mas eu contesto essa premissa. Ao invés disso, eu sustento que, embora a soberania divina contradiga a liberdade humana e a Escritura nunca defenda a liberdade humana, a soberania divina não contradiz a responsabilidade humana. E a Escritura de fato promove a responsabilidade humana. Cadê? Bom, continuando. Em segundo lugar, MacDonald parece não compreender a natureza de uma contradição. Ele argumenta que se a Bíblia apresenta duas doutrinas contraditórias, então devemos aceitar ambas. Segundo MacDonald, a Bíblia propõe a soberania divina e, em seguida, também defende o que parece ser a doutrina oposta da responsabilidade humana. Dado que a Bíblia afirma ambas, nós também devemos sustentá-las. No entanto, ele não percebe que se essas doutrinas
fossem verdadeiramente contraditórias, afirmar uma seria negar a outra, tornando impossível a aceitação simultânea de ambas. Se essas doutrinas realmente se opõem, então, ao ler sobre a soberania divina na Bíblia, você não está apenas encontrando uma declaração sobre a soberania divina, mas também uma negação da responsabilidade humana. Da mesma forma, quando a Bíblia menciona a responsabilidade humana, é como se estivesse negando a soberania divina. Portanto, se essas doutrinas são de fato contraditórias, então é igualmente plausível afirmar que a Bíblia nega tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana. Alegar que essas doutrinas apenas parecem contraditórias para a mente humana é irrelevante, porque mesmo que essa percepção seja verdadeira, nenhuma mente humana pode sustentar ambas as doutrinas, mesmo que Deus pudesse. A menos que MacDonald esteja acusando a Bíblia de erro, ele deve negar uma das doutrinas como não bíblica, ou deve admitir que elas não são contraditórias. O verdadeiro problema é que muitos comentaristas se recusam a admitir que não têm a capacidade intelectual ou a sutileza de pensamento para reconciliar as duas doutrinas, ou mesmo questionar se elas precisam ser reconciliadas de fato. Em vez disso, eles presumem que, se não conseguem reconciliá-las, então nenhuma mente humana pode. Por outro lado, eu afirmo que a Bíblia ensina tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana, e sustento que as duas doutrinas não se contradizem, não há sequer uma aparência de contradição. MacDonald e outros, como ele, creem que há uma contradição entre a soberania divina e a responsabilidade humana, porque presumem que a responsabilidade humana exige que o homem tenha livre-arbítrio. No entanto, se Deus tem controle absoluto, então o homem não é livre, e assim a soberania divina e a responsabilidade humana entram em conflito. No entanto, esse raciocínio é falho. Grande parte do problema surge de uma definição imprecisa de responsabilidade. O que significa para alguém ser responsável por suas ações? A primeira definição de responsável no dicionário Webster New World College é esperado ou obrigado a prestar contas de algo a alguém, responsável, passível de prestar contas. Independentemente de o homem ser ou não livre, ele é esperado ou obrigado a prestar contas. Por suas ações a Deus? Sim, porque a Escritura diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. Deus recompensará os justos e punirá os ímpios. Portanto, o homem é responsável. O que muitos consideram um conflito irreconciliável é assim resolvido. O homem é responsável justamente porque Deus é soberano, pois ser responsável significa ser responsabilizado por suas ações, sendo recompensado ou punido de acordo com o padrão estabelecido de certo e errado. Isso está intrinsecamente ligado ao fato de que Deus decretou um juízo final e tem o poder e a autoridade para fazer cumprir tal decreto. Mas não depende de qualquer noção de livre-arbítrio no homem. Na verdade, uma vez que a responsabilidade humana deriva da soberania divina, e considerando que a soberania divina contradiz verdadeiramente a liberdade humana, não a responsabilidade humana, isso significa que o homem é responsável precisamente porque não é livre. A Bíblia ensina que Deus controla todas as decisões
e ações humanas, tornando a autonomia uma ilusão. O homem é responsável porque Deus recompensará a obediência e punirá a rebelião, mas isso não implica que o homem seja livre para obedecer ou rebelar. Romanos 8,7 esclarece: a mente carnal é inimiga de Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A Bíblia nunca sugere que o homem é responsável por seus pecados porque é livre. Pelo contrário, esse versículo indica que ele não é livre. Se o homem é responsável, isso se deve à decisão de Deus de julgá-lo por seus pecados. Portanto, a doutrina da responsabilidade humana não se baseia no conceito não bíblico de livre-arbítrio, mas sim na soberania absoluta de Deus. A questão imediatamente se torna uma questão de justiça. É justo que Deus puna aqueles a quem ele predestinou para a condenação? Paulo antecipa essa pergunta em Romanos 9,19 e escreve: algum de vocês dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Ele responde: mas quem és tu, ó homem, para responder de volta a Deus? Pode o objeto moldado dizer ao que o moldou: por que me fizeste assim? Versículo 20. Isso implica que Deus é arbitrário. Ele governa com autoridade absoluta. Ninguém pode frustrar seus planos. E ninguém tem o direito de questioná-lo. Isso se deve ao fato de que Deus é o Criador de todas as coisas e tem o direito de fazer o que quiser com sua criação. O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo pedaço de barro um vaso para fins nobres e outro para fins comuns. Versículo 21. Os próximos dois versículos dizem: e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição, e que diremos se ele fez isso para mostrar a riqueza da sua glória aos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória? Versículos 22 a 23. Paulo ainda está respondendo à pergunta do versículo 19. Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Ele está enfatizando que, uma vez que Deus é soberano, ele pode agir conforme desejar, inclusive criando alguns vasos destinados à glória e outros à destruição. Pedro também afirma sobre aqueles que rejeitam Cristo. Eles tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. 1 Pedro 2,8. Enquanto os eleitos se regozijam nessa doutrina, os não eleitos a detestam. No entanto, é assim que é. E não há nada que alguém possa fazer a respeito. É por conta de um mau raciocínio que a questão sobre a justiça é feita contra a doutrina bíblica da reprovação. Assim, em suas várias maneiras, a objeção se resume assim: a Bíblia ensina que Deus é justo, a doutrina da reprovação é injusta. Portanto, a Bíblia não ensina a doutrina da reprovação. Contudo, a premissa 2 é assumida sem qualquer justificativa. Segundo que padrão de justiça alguém julga ou afirma se a doutrina da reprovação é justa ou injusta? Em contraste com o raciocínio mostrado anteriormente, o crente que endossa a ortodoxia bíblica faz o seguinte raciocínio: a Bíblia ensina que Deus é justo, premissa 1. Premissa 2. A Bíblia ensina a doutrina da reprovação. Conclusão lógica.
Portanto, a doutrina da reprovação é justa. O ponto crucial reside na afirmação da doutrina pela Bíblia. Não devemos presumir de antemão se é justa ou injusta, dado que somente Deus é o padrão de justiça e que sua palavra afirma e defende a doutrina da reprovação. Isso implica que a doutrina é justa por definição, como Calvino observa. Abre aspas. A vontade de Deus é tão absolutamente a norma mais elevada da justiça que qualquer coisa que ele queira, pelo simples fato de que ele o quer, deve ser considerada como justa. Portanto, quando alguém pergunta por que Deus assim agiu, devemos responder, porque Deus quis. Mas se você continuar perguntando por que ele quis assim, estará procurando algo maior e mais elevado do que a vontade de Deus, o que não pode ser encontrado. Que a precipitação dos homens, então, se contenha em não busque o que não existe, para que talvez não deixe de encontrar o que existe. Feche aspas. A Escritura não ensina que Deus tornou a salvação efetivamente possível para todo ser humano. Ela nega isso. Mas ela ensina que a salvação foi disponibilizada para toda a nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. A profecia de Joel é que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Atos 2, 17. No sentido de tornar a salvação acessível para todos os grupos étnicos. Um pregador desatento disse que isso significa toda a carne muçulmana, budista e assim por diante. Mas não é isso que significa. No dia de Pentecostes, estavam presentes judeus tementes a Deus de todas as nações debaixo do céu. Atos 2,5. E o livro de Atos registra o progresso do evangelho para os gentios. Ou seja, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Atos 11:18. Essa é a maravilhosa mensagem, a boa notícia, que a eleição não se limita aos descendentes físicos de Abraão, mas Deus escolheu indivíduos de todos os grupos étnicos, como afirma. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 28 ao 29. Em outra passagem, Paulo escreve: Portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se chamam circuncisão, feita na carne por mãos humanas, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2, 11 ao 13. Em várias passagens relacionadas ao nosso estudo e conteúdo, a Confissão de Fé de Westminster declara, abre aspas, pelo decreto de Deus para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna, e outros são pré-ordenados para a morte eterna. Esses anjos e homens, assim predestinados e pré-ordenados, são designados de maneira particular e inalterável. E o número deles é tão certo e definitivo que não pode ser aumentado nem diminuído. Fecha aspas.
Bem, aqueles da humanidade predestinados para a vida foram escolhidos por Deus em Cristo, para a glória eterna. Antes da fundação do mundo, de acordo com seu propósito eterno e imutável, e o conselho secreto e beneplácito de sua vontade, movidos puramente por sua graça e amor, sem levar em conta qualquer previsão de fé, boas obras, perseverança nelas ou qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas. Isso tudo é para o louvor de sua graça gloriosa. Deus, por seu eterno e mais livre propósito de vontade, também ordenou todos os meios para a glória dos eleitos, garantindo que, embora tenham caído em Adão, sejam redimidos por Cristo, chamados à fé em Cristo pelo seu Espírito, justificados, adotados, santificados e guardados por seu poder através da fé para a salvação. A redenção, a eficaz chamada, a justificação, a adoção e a santificação e a salvação são exclusivas para os eleitos. Quanto ao restante da humanidade, Deus, de acordo com o insondável conselho de sua vontade, estende ou retém a misericórdia como lhe apraz, para a glória de seu poder soberano sobre suas criaturas. Os ordenou para a desonra e a ira. Em relação à providência de Deus, a confissão afirma que seu controle se estende à primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isso não por uma mera permissão, mas com um limite muito sábio e poderoso, e com uma ordem e governo deles. Fecha aspas. Assim como os eleitos vêm a Cristo por um chamado irresistível, pois é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar, de acordo com a sua boa vontade, Filipenses 2,13, os reprovados de maneira alguma são autônomos, nem mesmo em seus pecados. Deus causa, controla, sustenta e define, direcionando os pensamentos de uma pessoa como um ribeiro de água para onde ele quiser. Provérbios 21:1. E não existe livre-arbítrio. É inútil repetir a objeção tola de que Deus permite algumas ações, mas não as deseja. Pois, como diz Calvino, abre aspas, por que devemos dizer permissão a menos que seja porque Deus assim o deseja? Fecha aspas. Uma vez que Deus controla e sustenta todas as coisas, o que significa para ele permitir algo, exceto dizer que ele o deseja e o causa? Dizer que Deus permite algo não é nada mais do que uma maneira ambígua de dizer que Deus permite a si mesmo causar algo. Não há distinção entre causação e permissão com Deus. A menos que ele deseje um evento, ele nunca pode acontecer. Mateus 10:29.